Boa noite, pessoal. Como eu havia lhes prometido, queria começar uma campanha sobre o Espírito Santo, sobre a importância de nós termos o Espírito Santo na nossa vida, o selo do Espírito Santo. Então, eu vou estar lendo aqui a passagem que se encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, do versículo 1 até o 7, amém? Que a tradução diz assim: a descida do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousavam em sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se passou de perplexidade, pasmou de perplexidades, que se pousou, porque cada um se ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que estão aí falando? Glória a Jesus, aleluia. Louvado é o nome do Senhor, Glória a Jesus, a importância de receber o Espírito Santo. O Espírito Santo deixa aqueles que não conhecem das coisas de Deus, confundido, Naquela época, eles estavam, os apóstolos, sentados todos em só lugar, eu acredito que dentro do templo, orando ali, dedicando a vida, se humilhando, como nós fomos lendo na outra passagem, que nós devemos nos humilhar para receber a essência do Espírito Santo na nossa vida, para receber esse selo glorioso que vem do alto, que vem do céu. Eu estava lendo essa passagem aqui, chega, me arrepiei de lembrar deste momento, quanto é bom a gente receber aquele selo gostoso do Espírito Santo. A gente passa a ver as coisas de outra maneira. É muito gostoso receber o Espírito Santo na nossa vida, ser selado com o selo de Deus vindo do céu, amém? Glória a Jesus. E aqui no último versículo, também fala que aquele povo que estava ali, que viu acontecer, aquelas pessoas falar outras línguas, que não era deles, da origem deles, que eles eram galileus e estavam falando línguas de outros países, como se tivessem estudado aquelas línguas. Mas é o Espírito Santo que estava concedendo que eles falassem, para que todos que estivessem ali entendessem, porque ele tinha de toda a nação, tinha gente de toda a nação, tinha gente de todos os países do mundo ali ouvindo aquela reunião, participando. Então eles entenderam, eles falaram assim: mas esse pessoal, tipo assim, nunca estudou e estão falando essas línguas, o que acontece? Para ver o que o Espírito Santo de Deus é capaz de fazer na nossa vida, E como eu disse que eu ia contar o meu testemunho é o seguinte: a minha família sempre são toda atingida pela depressão, pela ansiedade, esse tipo de coisa. E muitos deles que ainda não foram selados com o Espírito Santo passam por isso e precisam ter tratamento médico. É muito difícil, eles ficam sentindo a vida assim, como se diz, tudo acabou.
E eu já passei por coisas milhões, mil e mil vezes pior do que aqueles têm passado e têm chegado a essa decadência. E graças a Deus, eu acredito que seja o selo do Espírito Santo que está comigo, que está dentro de mim, que nunca me deixou entrar em depressão, entrar nessas opressão, né, para ficar dessa maneira, depender de tratamento médico, de remédio controlado, esse tipo de coisa. Porque o Espírito Santo, quando ele entra dentro de você, ele não aceita que nada mal ali fica, ele expulsa tudo que é de mal, é doença, é tristeza. Não digo que você fica triste, mas é um triste assim que você fica, mas você consegue se levantar daquela angústia, daquela tristeza, você consegue se levantar rapidamente. A partir do momento que você leva seu pensamento em Deus, o Espírito Santo vem, te conforta, te consola e faz você se levantar uma nova pessoa, ver as coisas de maneira diferente. Às vezes você está até no sofrimento, mas você não sofre aquela angústia, tipo assim, tudo acabou, não vai resolver mais nada, tá tudo acabado. Você não sente desse jeito a partir do momento que você aceita esse selo maravilhoso na sua vida. Porque você tem aquela força, né, de dizer, não, eu não aceito isso porque o meu Deus é maior do que qualquer problema. E é essa sabedoria que o Espírito Santo dá para nós. Muita gente fala, se confunde, né? Pensa assim, eu já aceitei Jesus, eu já tenho o Espírito Santo. Mas não, o selo do Espírito Santo é diferente. É para fazer de você uma pessoa forte, uma pessoa que vence todos os vendaval e continua firme, continua de pé. Como está escrito naquela passagem, né? Que é aquela casa que foi construída na rocha, que foi construída na areia, né? Quando veio o vendaval, que foi construída na areia, se desaba, cai e acaba, o vento leva e pronto, acabou. Mas quando aquela que foi construída na rocha, vem vento, vem sol, vem chuva, vem tempestade, vem tudo, e ela continua ali firme, em pé. Por quê? Ela recebe os ventos, a tempestade, não é dizer que não recebe, mas só que ela tem força para continuar em pé, porque ela está construída na rocha. Assim é o Espírito Santo sobre a nossa vida, ele faz de nós uma rocha forte, que aguenta esses vendaval e continua de pé e ajudando outras pessoas, amém? Glória a Jesus. Fazer uma pequena oração, porque o tempo passa rápido, né? Para nós poder encerrar essa palavra, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador de Jesus Cristo, vai de encontro, Senhor, essas pessoas, Senhor, que estão agora ouvindo esta palavra, Senhor, ouvindo esta oração, Senhor, selo com o selo do Teu Espírito, para que eles sejam uma rocha forte, Senhor, perante o Senhor, e que possa auxiliar outras pessoas que necessitam, Senhor, da glória dessas pessoas que recebem o selo do Teu Espírito Santo, Senhor, para continuar sendo auxílio do Senhor aqui na face dessa terra, Senhor, e sejam pessoas fortes, abençoadas, alegres, dinâmicas, pessoas animadas, que ajudam outras pessoas a se levantar. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro todos abençoados, em nome de Jesus, amém? Fiquem todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, esteja compartilhando os meus vídeos, esteja escrevendo nos canais, esteja abençoando outras pessoas, deixando o seu like, deixando as suas opiniões, deixa o seu comentário também, porque através daí, né, o canal vai saber que vocês estão gostando das minhas orações, dessas orações, de passar esses momentos de oração na presença dele juntamente comigo, tá bom? Glória a Jesus, e ora por mim também, para que eu continue mais e mais nessa fé, nessa certeza que o nosso Deus é o soberano que está diante do trono para nos defender e nos livrar de todo mal. Que o Espírito Santo de Deus venha entrar no vosso coração e abençoar cada um de vocês. Em nome de Jesus, fiquem todos com Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém?